sou a Ingrid. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a minha viagem para Madrid. Se você não sabe que eu fui para Madrid é porque você não me segue ainda no Instagram. Então eu vou deixar o link do meu Instagram aqui na descrição e aí você me segue lá, que lá eu coloco todos os lugares que eu fui, coloco tudo bonitinho lá nos destaques, tá? Você vai nos destaques e tem lá escrito Madrid e aí você acompanha um pouco, né, do que eu vivi lá. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre a minha viagem, porque a minha viagem foi super low cost, gente. Tipo, sério, eu gastei muito pouco nessa viagem e eu queria trazer aqui um pouquinho. Então, vou começar em partes e primeiro eu vou falar um pouquinho sobre os transportes. Como que foi o transporte para Madrid? É importante eu falar que eu saí de Évora, peguei um ônibus para Lisboa e de Lisboa eu fui de ônibus para Madrid. Sim, eu fui de ônibus para Madrid. Foi super baratinha a passagem, eu vou deixar o valor aqui do lado. E, sério, foi muito bom porque fomos para Lisboa no período, assim, da noite, né? E pegamos o ônibus da noite, então ficamos no ônibus a noite inteira, né? A ideia era dormir no ônibus, mas não sei vocês, mas eu não consigo dormir no ônibus, nem em avião, nem em carro, enfim. Eu realmente tenho esse probleminha, né? Eu não consigo dormir. Mas tem gente que consegue dormir tranquilamente e essa foi a ideia, né? Eu fui com umas amigas e a ideia mesmo foi a gente dormir no ônibus para no dia seguinte a gente chegar de manhã e já chegar na nossa acomodação no hostel e já ir curtir Madrid, né? Esse foi o nosso objetivo e foi exatamente isso que fizemos, assim. No final da noite ficamos muito cansados? Sim, mas valeu a pena. Confia. E aí, como chegamos na rodoviária de Madrid, a primeira coisa que a gente fez foi ir pro metrô, porque a rodoviária é conectada já com o metrô. Então, fomos pro metrô e de lá compramos a nossa passagem, né? E aí, eu peguei tive que pagar, né? Esse cartãozinho, que foi 2 euros. Custou 2 euros, né? Mas na hora lá ficou junto. E esse cartãozinho é totalmente integrado, então eu posso usar para metrô, para ônibus, entendeu? Então é muito de boa, assim. Fomos no guichezinho, né, do metrô e pegamos e fomos atrás disso aqui. Quando a gente chegou, colocamos lá, custou uns 6 e poucos euros, assim, no geral, 10 passagens. Então, resolvemos comprar essas de 10 passagens pra gente poder ficar andando tranquilamente na cidade. Foi muito de boa e conseguimos usar essas passagens tranquilamente. E assim, 6 euros pra uma cidade e você conseguir rodar a cidade inteira, foi muito de boa, assim, com 10 passagens. Você consegue pegar o metrô, você consegue pegar o ônibus. Então foi muito tranquilo mesmo, essa questão do transporte. No decorrer da nossa viagem, também descobrimos uma coisa muito importante que você precisa anotar quando você for para Madrid, que existe a linha 0 de ônibus. A linha 0 são os ônibus que rodam a cidade toda e que são gratuitos para todo mundo. Então, assim, você não precisa pagar. Quando você chega no ônibus, nesse ônibus da linha 0, você tem que passar o seu cartãozinho. Você vai passar o seu cartãozinho, mas não vai contar nas suas passagens. Ou seja, você vai só passar o cartãozinho, mas vai ficar tranquilo ali, o seu limite de passagens não vai ficar com menos. Então, foi muito tranquilo isso também. E essa linha 0 salvou a nossa vida também. E rodamos a cidade inteira desse jeito, só gastando 6 euros e ainda pegando o ônibus de graça. Então, Madrid, perfeita sem defeitos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os museus, né? Porque Madrid é muito conhecido por ter alguns museus que tem dias que são gratuitos. Então, é muito importante você saber os dias que os museus da sua preferência que você queira visitar são gratuitos. Além disso, fora dos dias gratuitos, se você é intercambista como eu e você tem o visto de residência temporária, você também consegue entrar de graça. Então isso foi, assim, muito incrível pra gente. Eu lembro que eu fui no Museu do Prado e não paguei nada por isso, por conta do meu visto.
né? Eu também fui no Palácio Real de Madrid, só que no Palácio Real eu acabei indo em um horário que não pagava, né? Então eu consegui entrar sem pagar. Conheço umas amigas que foram também no Reina Sofia, que é um museu muito conhecido, né, de arte contemporânea. Eu acabei não indo porque não deu tempo, né? Eu fiquei 3 dias em Madrid, mas elas ficaram 4, então elas tiveram mais tempo para ir nesse museu do Reina Sofia. E assim, foi muito tranquilo, então é importante você saber. Nós, antes de viajarmos, nós fizemos uma listinha, né, do dia e dos horários dos museus da nossa preferência. Eu vou deixar aqui na tela e aí você printa para você saber direitinho quais são os dias, tá? Mas é muito fácil encontrar, é só você entrar no site oficial, por favor. Entra no site oficial de cada museu e aí você vai saber direitinho. Então, assim, com o museu, eu não gastei nada. Acomodação. Então, para acomodação também foi muito barato. Eu gastei, acho que uns 30 e poucos euros. Eu vou deixar aqui quanto que eu gastei mesmo, que eu vou conferir. E, assim, foi muito tranquilo também com a acomodação, né? Óbvio, eu fui com umas amigas e nós queríamos realmente uma viagem super barata. Então, estávamos dispostas a ficar em um hostel com quarto compartilhado, né? Ficamos em um hostel com quarto compartilhado. Foi a minha primeira vez em um hostel, compartilhando o quarto assim, e eu adorei, sério. A vibe do hostel ela é muito legal, porque todo mundo ali viajante, né? Geralmente pessoas jovens, que são as pessoas que realmente não têm muito dinheiro. Mas não só jovens, também tinha um senhorzinho lá. E o hostel foi muito tranquilo, nós acabamos pegando um hostel para quarto misto. Só que quando chegamos lá, eles viram que tinham muitas meninas, né? Que eu viajei com as meninas, e eles resolveram deixar um quarto só para as meninas. Então nós ficamos ali, só as meninas em um quarto. Então foi muito, muito tranquilo. Se você tem medo de ficar em quarto misto, porque eu entendo que geralmente os hostels com quarto misto, ele acaba sendo mais barato. E quando você vai escolher a opção de ter só o quarto feminino, geralmente é mais caro. Eu também, eu acho isso, sim, um absurdo. Mas eu acho importante, se você vai estar viajando sozinha, e pagar mais caro mesmo, mas ficar ali em um quarto compartilhado em que vai ter só mulheres, que nós sabemos que nos sentimos muito mais tranquilas quando estamos só com as mulheres, né? Então, para sua segurança, se você se sentir mais confortável dessa forma, compra uma acomodação em quarto compartilhado feminino. Apesar de pagar mais um pouquinho caro, eu acho que vale a pena o nosso conforto, né? A gente se sentir segura estando na viagem. Mas, como eu disse, nessa viagem eu fui com várias amigas, então foi muito tranquilo, assim. Foi a minha primeira experiência com hostel e em frente ao nosso hostel já tinha um mercado, então fomos no mercado, compramos coisas para tomar café, né? E aí a gente não ia gastar com café. Então essa foi uma forma também da gente conseguir economizar, porque fomos no mercado, compramos as coisas para o café, compramos queijo, presunto, pão, e aí a gente colocou na geladeira do hostel. E foi muito tranquilo, ninguém pegou nada, enfim, eu sei que pode acontecer de algumas pessoas pegarem as suas coisas e tal, então por isso também é muito importante você colocar ali o seu nome, sabe? Só pra pessoa meio que se ligar, tipo, isso não é seu, não mexe. Então, foi muito tranquilo também. E tinham pessoas do mundo inteiro, né, no hostel, o que também foi muito legal, né? Poder ter essa vivência assim com pessoas realmente do mundo inteiro, a gente treina o nosso inglês e enfim, foi muito legal. E esse hostel foi muito bem localizado porque estava bem pertinho do metrô, né? Então, e era numa área bem residencial, assim. Então, a gente não ficou no centrão de Madrid, porque no centrão era mais caro, mas ficamos em uma área mais residencial e foi muito interessante porque a gente conseguiu perceber um pouco da vida lá mesmo, né, da rotina deles, né? Então, por exemplo, no domingo tinha uma galera que saía para correr e tinham a família levando os filhos, né, para brincarem no parque e tal. Então,
isso foi muito interessante, a gente ver um pouquinho da rotina das pessoas que moravam lá. E assim, foi muito tranquilo em relação a isso. Eu gostei bastante de ficar naquele hostel, recomendo muito e foi muito barato. Então, assim, é óbvio, você não vai esperar um grande luxo, né? Hostel geralmente é para essa questão mesmo, viagem sem luxo, para você poder, enfim, pagar menos e não ter certo conforto, né? Não é muito confortável, né? Você compartilhar um quarto com pessoas desconhecidas e tal. Mas eu acho muito válida a experiência se você tá querendo ter uma viagem mais barata, né? Então eu vou deixar o link do hostel aqui também. Não estou sendo patrocinada, não tá acontecendo nada, porque realmente eu gostei bastante e pra minha primeira experiência foi muito tranquilo. Então eu vou deixar aqui embaixo o hostel. Uma coisa importante para você também repensar um pouco é porque hostel vai ter sempre uma avaliação muito inferior, né? Então, assim, é importante você pesquisar mesmo, olhar as avaliações e ver se a reclamação do pessoal, você vê se o que o pessoal tá reclamando realmente é um problema para você, sabe? Porque algumas pessoas reclamaram desse hostel e falaram que o colchão era inflável. Eu nunca tive problema em dormir em colchão inflável. Então, se você também, então não era um problema para mim, era o que a maioria das pessoas estavam reclamando. Então, se você olhar e ver assim, se o que aquelas pessoas estão reclamando, algo que vai te incomodar e que você não tolera, então você procura outro. E eu acho importante também você saber disso. Enfim, às vezes você realmente também não vai gostar desse tipo de acomodação, mas eu acho importante você experienciar, né, para você saber se isso faz ou não sentido para você. Então, assim, para mim valeu super a pena. Eu vou deixar o rosto aqui embaixo. Como eu falei, a localização é muito boa. E achei também o hostel muito tranquilo, o pessoal que trabalhou lá sempre muito solícito. Sobre a questão da alimentação, aí é mais relativo mesmo, sabe? Porque eu e as minhas amigas, como eu ia ficar só 3 dias, eu não ligava muito pra ter uma refeição muito saudável ou algo desse tipo. Como foram poucos dias, eu me permiti, né, comer esses 3 dias em fast food. O almoço e a nossa janta geralmente era mesmo em fast foods. Então eu comi no McDonald's, eu comi no Taco Bell, eu comi mais onde? Eu comi no Burger King. Então foram esses lugares que foi a minha alimentação aí. Comida tradicional, né, da Espanha, só que não. Mas a gente pediu, ó, esse aqui é a Sprite com sabor. O meu eu pedi de cereja e ela pediu de framboesa. Você deve lembrar agora na Jesus, lembra? Mas nós também tomamos muitos cafezinhos, né? Eu comi no Tim Hortons, que eu vi, né? Eu sempre quis comer lá. E o donut do Tim Hortons é simplesmente perfeito, sério. É isso tudo mesmo que dizem. Minha alimentação foi essa. A média de alimentação foram 5 euros, né? O maior, eu lembro que o maior preço que eu paguei no fast food foram 5 euros. Então, esse foi aí mais ou menos o quanto que eu gastei. E eu achei muito tranquilo, assim. Com certeza, né? Experimentamos os churros também. Experimentamos algumas outras comidas. Mas assim, foi a parte, né? Foi tipo um lanche da tarde. Então vamos lá naqueles churros, nos churros mais conhecidos, que eu esqueci o nome, eu vou deixar aqui. Acho super válido a experiência, assim, o chocolate quente é muito, muito bom, sério, eu acho que eu nunca tomei um chocolate quente tão gostoso na minha vida. Mas os churros, pessoalmente, eu não achei lá essa coisa toda, achei muito gorduroso. Mas eu acho que vale a experiência. Igual eu falei, você tá em Madrid, cara. Você tem que comer os churros em Madrid. Da alimentação foi mais ou menos isso mesmo. Eu fiquei me alimentando muito saudável, né? Pra não dizer o contrário. Comendo em fast food, mas eu me permiti porque seriam poucos dias ali. E não é todo dia que eu também como em fast food. Então eu falei, vou ficar tranquila.
e vou pagar barato, né? Porque 5 euros para uma refeição tá muito barato. E aí várias pessoas também, quando falam em Europa, pensam um pouquinho sobre os pickpockets, né? Que atencione pickpockets para tudo quanto é lugar. E a minha experiência foi, assim, muito tranquila. Eu realmente não vi ninguém roubando a bolsa de ninguém. Eu também tomei muito cuidado com os meus pertences, né? Eu uma doleira, coloquei o meu passaporte, cartão na doleira, as coisas mais importantes na doleira, e deixei aqui comigo, não tirava pra nada, né? Só pra apresentar nos museus. Mas nem o cartão eu usava o celular, então quando eu ia pagar, eu pagava pelo celular mesmo. Então, deixando aqui, tá tudo tranquilo. E óbvio, é importante você tomar muito cuidado com a sua bolsa. Eu usei uma bolsa geladinho, que ela fechava, e o fecheclé ficava aqui e eu ficava segurando a minha bolsa assim. Logo, ninguém ia abrir a minha bolsa, porque tava aqui o zíper, né, pra abrir. Então, foi muito tranquilo, não vi nada. Então, assim, mas é muito importante você tomar cuidado. E quando você chega na cidade, você também vê que as pessoas estão sempre andando com mochila pra frente, segurando a sua bolsa, porque todo mundo sabe que tem, né? Então é importante aí a gente tomar bastante cuidado, né? Não vamos sair do Brasil para ser furtada em outro país, pelo amor de Deus, gente. Mas no geral, Madrid é uma cidade maravilhosa, a arquitetura é linda, vou deixar algumas fotos aqui que eu tirei quando eu fui. A arquitetura é linda, a cidade é muito, muito limpa, e isso é uma coisa que todo mundo concorda. Eu fiquei assim, achei incrível, como que uma cidade consegue ser tão limpa? É uma capital, gente, pelo amor de Deus. E a cidade era muito, muito limpa, a arquitetura muito linda. Realmente é uma cidade em que eu moraria. Eu não sou a menina da cidade grande, apesar de morar no Rio de Janeiro, eu moro numa cidade menorzinha, em Niterói. E eu amo o tamanho de Niterói, não é grande, não é uma cidade grande, mas também não é muito pequena, sabe? Eu sou mais pra esse tipo aí de cidade, por exemplo, Blumenau, não é uma cidade grande, mas também não é muito pequena, tem coisas pra fazer, tem shopping, tem variedade de cafeterias, de restaurantes pra você conhecer. Então, mas Madrid, apesar de ser uma cidade grande, ela tem uma vibe diferente, assim. Não sei falar, não sei explicar direito, mas é muito gostoso, sabe? É uma cidade muito gostosa, não é uma cidade que você fica com medo ou sabe, que tem muita sujeira. É muito organizada, é muito limpo. Então, eu acho que vale muito a pena ir pra Madrid. Eu amei, amei demais Madrid, sério. Eu não sabia que eu ia amar tanto assim, mas vale muito a pena ir pra Madrid, vale muito a pena conhecer. Eu acho que 3 dias são suficientes para você conhecer todos os pontos, né, principais. Mas se você quiser também fazer um bate e volta, né, igual essas minhas amigas fizeram, você pode pegar um 4º dia e aí você consegue ir para Toledo, né, que é uma cidadezinha bem próxima ali. Eu não fui, mas as minhas amigas foram e disseram que é muito bonito lá, então vale a pena você fazer esse bate e volta. Vale muito a pena. A minha experiência em Madrid foi incrível e eu espero, assim, ter mais experiências na Espanha, né, mais pra frente, que foi um país que realmente eu gostei muito. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você tiver alguma dúvida em relação ao seu planejamento, ao seu roteiro, na sua viagem de Madrid, você também pode colocar aqui nos comentários. Então, é isso. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Eu espero que tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e de dar o seu like no vídeo, tá bom? Te espero pro próximo vídeo. Beijo!